O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui que ele fala assim. Para cada item, escreva uma expressão que determine os arcos côngruos A a B. Bom, a gente determinar uma expressão que determine, né, os arcos côngruos, nada mais é do que a gente calcular lá, a gente achar a expressão geral de um arco côngruo, né? A expressão geral ela é dada porque conforme você vai dando voltas na circunferência, você consegue ir vendo quais que são os arcos que são côngruos a aquele arco que você está procurando. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa circunferência, certo? Que temos o ângulo aqui de 45 graus formando esse arco aqui que tem como medida 45 graus. Lembra, medida do arco tem tudo a ver com o ângulo. A medida desse arco é 45 graus. Agora, o comprimento eu não sei. O comprimento aí a gente não sabe, mas a medida tem tudo a ver com o ângulo, certo? Espero que essa ideia fique clara para vocês, tá? O que é medida, o que é comprimento. Então, a expressão que determina os arcos que são côngruos a esse vai ser 45 graus mais K vezes 360, com o K pertencente aos inteiros. O que significa isso daqui? Bom, significa que eu tenho aqui o 45 graus, certo? Se eu não der nenhuma volta, o K vale zero. Vai ser 45 mais 0 vezes 360. 0 vezes 360 é 0, então 45 graus. Nenhuma volta, né? Ou seja, eu não dei uma volta completa, né? Não significa que não é nenhuma volta. Significa que eu não dei uma volta completa. Então, o K vale zero, porque o K é número inteiro. Não pode ser número racional, tá? Tem que ser número inteiro. Então, se eu não dei nenhuma volta, eu tenho 45 graus. E se eu dei uma volta? Aí o meu K vai ser 1. Aí eu vou botar 45 graus mais 1 vezes 360. 1 vezes 360 é 360. E aí eu vou somar com 45 e o ângulo que der é côngruo ao 45. Ou seja, provavelmente eles vão ter o mesmo seno ou cosseno ou a tangente, que a gente vai ver isso mais pra frente. Ok? Nesse outro aqui, ó, eu tenho o arco que tem como medida 210 graus. Quem é a expressão que determina os arcos côngruos a 210? 210 mais K vezes 360, com K pertencente aos inteiros. Tá? É fácil, tá? Às vezes parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Às vezes a pessoa olha esses exercícios e fala, nossa, é difícil, mas não. É isso mesmo, tá? Esse aqui, o raciocínio é um pouquinho diferente, ó. A gente tem o arco, que tem como medida π sobre 3. Aí tem gente que vai falar, bom, então é π sobre 3 mais K vezes 2π, porque agora a gente está no radiano, né? Ó, π sobre 3 não é mais grau, é radiano. Então você não vai botar π sobre 3 mais K vezes 360. Não, tem que botar radiano com radiano, grau com grau, certo? Então, aqui, π sobre 3. Se você observar, ó, esses outros dois, aqui tinha o ponto A e aqui o B. Então, pressupõe que isso aqui está andando no sentido anti-horário. Aqui é a mesma coisa, ó. Do A foi para o B, está no sentido anti-horário. Só que aqui do A para o B, ele andou no sentido horário. Então, esse ângulo aqui, ele é negativo. Então, eu vou escrever menos π sobre 3 mais 2π. Por que eu coloco esse mais 2π aqui? Porque ele representa lá uma volta completa na circunferência. Por que eu tenho que fazer isso? Porque ele andou no sentido horário, né? Se fosse no sentido anti-horário, não precisava fazer nada. Eu colocava direto igual eu estava colocando ali. E aí eu resolvo isso daqui, ó. Primeiro eu vou transformar tudo para fração, né? Ó, deixa eu pegar a caneta aqui para me marcar ali. Olha só. Aqui eu tenho menos π sobre 3 e 2π. Então eu boto 1 aqui embaixo. Aí eu calculo o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, que é o próprio 3, certo? Aí você faz 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes menos π, menos π. 3 dividido por 1 dá 3.
3 vezes 2π dá 6π. E aí fazendo menos π mais 6π, ou seja, eu devia 1π. Eu paguei 6π, então eu vou ter 5π. E o 3 aqui eu copiei. Então eu vou ter 5π sobre 3. Então, a expressão que determina os arcos côngruos a menos 3π sobre 3 é 5π sobre 3 mais k vezes 2π, com o k pertencente aos inteiros. Aí tem gente que pergunta, mas tem que colocar esse negócio aqui, ó? Tem. Tem, porque quando você tem uma incógnita aqui, né, uma constante, ela pode ser qualquer valor. Né? Uma constante pode ser qualquer valor. Só que você tem que deixar especificado. Essa constante pode ser 1,7? Não, porque não existe 1,7 voltas. Existe uma volta e tantos graus que andou a mais, mas não existe 1,7 voltas. Existe uma volta, 2 voltas, 3 voltas, né? Você não fala que você deu fui correr numa praça circular e eu dei 3,7 voltas. Não existe. Você deu 3 voltas e um pouquinho, certo? Então, 5π sobre 3 mais k vezes 2π com k pertencente aos inteiros. Agora aqui, ó, a gente tem 2π sobre 3, o arco AB, que tem como medida 2π sobre 3. Aqui sim, andou no sentido anti-horário, então você coloca 2π sobre 3 mais k vezes 2π com k pertencente aos inteiros, tá? Só tem que tomar cuidado quando for negativo, tá bom? Só tem que tomar cuidado quando for negativo. Por quê? Porque eu vejo bastante gente errar esse tipo de exercício porque não se liga nisso, tá? E na trigonometria, você tem que estar ligado nessas coisas. Inclusive aqui, eu até esqueci de colocar o sinal ali. Aqui é menos, tá? Ó. É menos π sobre 3. Eu coloquei menos aqui e não botei aqui. É menos π sobre 3, tá? Para não acharem estranho. Então, estou arrumando, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Em uma circunferência unitária, o que é uma circunferência unitária? É uma circunferência cujo raio vale 1, certo? Uma circunferência unitária é isso. Então, vamos lá. Em uma circunferência unitária, represente as extremidades dos arcos dados pela expressão 20 graus mais k vezes 90 graus, com k pertencente aos inteiros. Bom, então, ele está pedindo, né, para a gente representar as extremidades, né, representar aí a medida do arco dado por essa expressão. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai colocando valores para o k. Eu vou começar colocando 0, né? A gente começa sempre com 0. Então, eu vou começar aqui, lembrando que é número inteiro. Então, podia ser negativo, positivo, né? Só não pode ser racional, que é o número com vírgula, 1,2. Não, tem que ser número inteiro, tá? O z aqui representa o conjunto dos números inteiros. Para o k igual a 0, vai ser 20 graus mais 0 vezes 90. Ó, eu tirei o k e substituí por 0. 20 graus mais 0 vezes 90. 0 vezes 90 é 0. Mais 20 graus dá 20 graus. Certo? Para o k igual a 1, eu venho aqui na expressão, tiro o k e boto 1. 20 mais 1 vezes 90. 1 vezes 90 é 90. 90 mais 20 dá 110 graus. Certo? Para o k igual a 2, vai ser 20 mais 2 vezes 90. Eu vim na expressão, tirei o k e botei 2. 2 vezes 90 é 180. Somados com 20 dá 200 graus. Para o k igual a 3, vai ser 20 mais 3 vezes 90. Ó. Eu fui lá na expressão, tirei o k e botei 3. 20 mais 3 vezes 90 faz primeira multiplicação, né? 3 vezes 90, 270. Com 20, 290. Certo? Então, essas são algumas das extremidades. Claro que isso é infinito, né? O k, ele pertence a qualquer número inteiro, podia ser negativo também, tá? Mas aí eu deixo para vocês fazerem, ok? Então, tá aí, né? Representamos algumas das extremidades possíveis. Ok, brasileiros? Então é isso aí.